Olá, gente, aqui em Tijucas, centro da cidade. Aproveita e vem me visitar. Caíto Móveis e Decoração, com toda a linha de planejados. Bom, quando o assunto é criminalidade, Tijucas se destaca, ganha até mesmo um destaque no cenário nacional. Mas o que vem mais despertando a atenção é a relação que os jovens, adolescentes muitas vezes, estão envolvidos com a criminalidade. Hoje nós recebemos o delegado de Tijucas, Pedro Henrique Mendes, que vai falar sobre esta situação e o que fazer para que a população possa se sentir um pouco mais segura. Tudo bem, delegado? Boa tarde, Júnior. Boa tarde aí aos pessoal que está assistindo o jornal. Bom, quando a gente fala de jovens menores envolvidos no mundo do crime, é uma situação delicada para a polícia, né? É verdade. Os menores infratores aí estão envolvidos em muitos crimes, não só em Tijucas, né, mas no Brasil inteiro. E como todos sabem, a maioria das pessoas sabem, a legislação é muito branda para os crimes, para os atos infracionais que são cometidos pelos menores, né? Por conta disso, existe uma sensação de impunidade, né? A polícia faz a sua parte, o Ministério Público faz a parte dela, o Poder Judiciário também. Só que nós temos que respeitar as leis que existem no país. E por conta disso, essa sensação de impunidade realmente ocorre. Bom, nós temos o caso de uma empresária que foi brutalmente assassinada em Tijucas e os envolvidos, menores ou jovens. Desta vez, a justiça agiu e os dois detidos acabaram sendo condenados. Sim, foi um crime que comoveu a sociedade de Tijucas. Inclusive, numa reunião que eu tive com o secretário de Segurança Pública, o Dr. Gruba, foi me questionado como andavam as investigações sobre esse crime e eu adiantei que elas estavam avançando e realmente avançaram. Tanto é que dos quatro envolvidos no crime, 2 foram condenados, um a 24 anos de prisão, o outro a 21 anos de prisão. O menor, que efetivamente atirou, foi condenado ao período de internação máximo de 3 anos, né? Lembrando que ele pode sair num tempo menor por conta da nossa legislação fraca. E um quarto envolvido, na qual as investigações prosseguem para identificá-lo, né? Foi um crime que foi parcialmente resolvido, né? Dos 4 envolvidos, 3 foram identificados e devidamente processados e estão cumprindo suas penas. Mas a gente vê aí que a pena do menor, né, o menor infrator, que foi quem efetivamente tirou a vida da Leandra, é uma pena muito branda. O máximo que ele pode ficar internado é 3 anos, sendo que, como eu disse, em menor tempo ele pode ser liberado. Pode-se dizer que é um progresso, o trabalho de investigação da polícia e a condenação desses jovens aí? Foi um trabalho muito complexo que envolveu a parte investigativa da Polícia Civil, que é a função da Polícia Civil, a essência da Polícia Civil é essa, é a investigação. Às vezes nós desvirtuamos nosso trabalho para atender a população, mas a Polícia Civil existe para investigar. A Polícia Militar nos auxiliou muito, principalmente na parte do cumprimento dos mandados de prisão. Nosso efetivo é baixo, né, todo mundo sabe, e está diminuindo ainda mais, né? Mas aí a gente faz essa parceria com a Polícia Militar que nos ajudou no cumprimento das buscas e na efetiva prisão desses autores aí. O Ministério Público fez a sua parte muito bem, fazendo a denúncia, e o Poder Judiciário imparcial julgou com base nas provas a ele apresentada. Modéstia à parte, provas muito bem feitas, tanto é que resultaram em condenações muito altas. O maior agravante hoje, que a gente tem ouvido muito por parte dos moradores e por parte dos comerciantes, é que em 90% dos casos há agressão, e aí muitas vezes delas os assaltantes, os indivíduos estão armados. Essa facilidade que eles têm em conseguir essas armas e aí entrar no mundo do crime, muitas vezes menores, fica um trabalho complicado para a polícia na questão de prender e automaticamente ter que soltar. É o famoso enxuga-gelo, né? Porque a gente faz o nosso trabalho e depois, com base nessas leis ridículas que nós temos no país, eles estão na rua. Outra coisa que dificulta muito o nosso trabalho é que a maioria dessas armas elas vêm de fora do país. O Brasil faz fronteira com o Paraguai,
Bolívia, Peru. Então a gente vê aí que esses países facilitam a entrada de drogas e de arma. Então uma fiscalização nas fronteiras mais rígida iria auxiliar muito o nosso trabalho, porque a gente recolhe muitas armas na rua. Se a gente for ver uma estatística, esse ano agora, com a vinda da Força Nacional, aumentou muito a apreensão de drogas e armas, só que elas continuam entrando pelas nossas fronteiras. Nesse caso específico da Leandra, a Polícia Civil sai satisfeita? Não, porque ainda falta prender um. A gente só vai se dar satisfeito quando identificar o quarto envolvido no crime. Mas eu posso dizer que para a família dela e para a população há uma sensação aí de alívio, uma vez que quem tirou a vida dela foi responsabilizado penalmente. As pessoas ainda não sabem e ficam o tempo todo criticando o delegado quando um menor é detido. Quando ele vai para a delegacia, mas quem soltou? Foi a Polícia Civil, foi promotor, foi juiz, foi a Polícia Militar. Há uma confusão na cabeça da população sobre isso. Para a população entender como é que é. Todas as ocorrências que a Polícia Militar atende na rua, ou 90% delas, são levadas para a delegacia de polícia, para conhecimento da autoridade policial que esteja de plantão, no caso o delegado de polícia. E aí o delegado de polícia vai analisar. No caso específico dos menores infratores, o delegado de polícia só tem o poder de apreender esses menores caso eles cometam um crime com violência ou grave ameaça. O agravante é que esse adolescente só pode ficar 5 dias detido na delegacia de polícia. Em 5 dias, se não aparecem vagas para ele nos centros de internação provisórios, ele tem que ser liberado. E isso que é o que mais ocorre. O estado de Santa Catarina não tem vagas suficientes para a quantidade de menores infratores existente. Então eles vão fazendo selecionando aqueles que cometem os crimes mais graves para que efetivamente fiquem internados. Então por isso que existe essa insatisfação por parte da população. Eu volto a lembrar a população, o problema é da legislação. Quer mudar a legislação? Vamos mudar os deputados que existem aí. Só para a gente encerrar então, delegado. O menor que é apreendido depois de um furto, assalto à mão armada, muitas vezes dirigindo veículos e outros casos que envolvem menores, vão para a delegacia, mas... Desses casos que você citou, o único caso que ele pode ficar no máximo 5 dias na delegacia é caso ele cometa um assalto à mão armada. Furto, eu não posso apreender o menor, ele vai ser liberado. Na mesma hora? Na mesma hora. Tráfico de droga, se eu pegar, ele vai ser liberado. Um menor dirigindo um veículo, ele vai ser liberado. Ou seja, só um crime que envolva violência e grave ameaça à pessoa, eu, delegado de polícia, tenho o poder de apreender o menor. Fora isso, ele não pode ficar apreendido. Nós seguimos leis, nós vivemos no Estado democrático de direito. Se a gente quer viver nessa democracia, as leis devem ser respeitadas. Então, a gente fica aí de mãos amarradas. Se ele tiver 17 anos, 11 meses e 29 dias, é menor. É menor de idade. E se cometer um crime que não envolva violência ou grave ameaça, nós vamos fazer o procedimento, ele vai ser liberado. Isso não quer dizer que ele não vá responder. Vai responder, porém vai responder em liberdade e não apreendido. Tá certo, delegado. Obrigado, então, pela sua participação. Principalmente, nós parabenizamos em relação a essa pré-conclusão do caso Leandra, já que era um crime que realmente chocou a população, que chamou a atenção de todo o Estado pela brutalidade que esses jovens invadiram esta residência, né? Eu agradeço o espaço aí concedido para a Polícia Civil, aqui representada por mim, está dando esclarecimentos sobre o caso, né? E é o que eu sempre digo para todo mundo, a gente faz o que a gente pode. Se a gente não faz mais, não é por falta de vontade, mas é por falta de estrutura, tá? Tá certo. Delegado Pedro Henrique Mendes, e nós voltamos numa próxima oportunidade.